Fala galera, estamos iniciando a aula número 2 do nosso curso de focado no Enem. Vamos falar hoje sobre movimento uniformemente variado e movimento vertical sob a ação da gravidade. Já deixa seu like, já compartilha, já comenta e vamos para a questão. É isso aí, pessoal. Como dito na introdução, vamos falar sobre movimento uniformemente variado e movimento vertical, aquele sob a ação da gravidade no foco no Enem. Essa é a aula 2, a aula número 2. E a questão já está aparecendo aí na sua tela. Questão aí que fala sobre o Superman e as leis do movimento. A questão diz que uma das razões para pensar sobre a física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes. Desses fenômenos, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o Superman lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura h. Seria possível admitir que, com seus superpoderes, ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um forte salto. Nesse caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser zero. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dada por v ao quadrado igual a 2gh. A altura que o Superman alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial, porque aí fala, né? A altura do seu pulo é proporcional à velocidade, o tempo permanece proporcional à aceleração, enfim. É uma questão teórica, porém exige de nós algumas coisas das fórmulas, né? Exige alguma coisa do nosso conhecimento básico sobre o movimento uniformemente variado e movimento vertical. Primeira, a palavra-chave desses dois movimentos é a aceleração. Quando é que a aceleração aparece, né? É muito simples da gente perceber. Imagine que a gente tem, eu vou desenhar bolinhas porque fica mais fácil. Aqui está o corpinho na posição A, né? E a sua velocidade inicial é igual a zero. Digamos que algum tempo depois, esse mesmo corpinho chegou na posição B e ninguém o empurrou, ou alguém empurrou, enfim, não importa. Se ele chegou na posição B e continua caminhando, ele tem aqui uma velocidade maior do que zero. A nossa intuição, a gente já usa isso no nosso dia a dia, sabe que isso só aconteceu porque o móvel, esse corpo, acelerou. Se for um carro, se esse móvel fosse um carro, ficava mais intuitivo ainda, né? A gente pisa no acelerador para aumentar a velocidade, né? E acelerar significa isso, né? Acelerar significa aumentar a velocidade. E frear, né? Desacelerar significa diminuir a velocidade. Desacelerar ou acelerar indica que o corpo, a gente pode atribuir a esse corpo uma aceleração. A aceleração, por definição, né, vamos começar pela a famosíssima aceleração média, ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Na aula 1, na aula passada, para quem não acompanhou, eu vou deixar aqui no card, ela representa. Na aula 1 a gente viu que significava variação, que significava velocidade, que significava tempo, que significava movimento. Então é bom você, se você puder ir lá, dar uma checada naquela aula 1 que a gente fez uma questão de movimento uniforme. Quando o corpo tem aceleração, a velocidade está modificando, o movimento não é mais uniforme. Esse movimento agora, caso a aceleração seja constante, ele é conhecido como movimento uniformemente variado. A principal característica dele é que a aceleração é constante, ou seja, ela não muda.
A aceleração é constante. E esse movimento uniformemente variado ele vai ter uma função horária conhecida como a função horária da velocidade. A função horária da velocidade, ela, a partir aqui da função da equação da aceleração, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o instante de tempo. E tem também a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, que ela é a posição final mais a posição inicial, igual a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Até aqui a gente tem a função horária do movimento uniforme, porém, não convém a gente usar mais a velocidade sem um subscrito, porque a velocidade está mudando. Então, na função horária do movimento uniformemente variado, a gente usa a velocidade inicial mais a aceleração, está aparecendo aqui, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária do movimento uniformemente variado. E existe uma equação que, se a gente isolar o tempo aqui, o que é que a gente vai ter? Deixa eu só mostrar para vocês, tá bom? Só mostrar para vocês. Quando eu passar o V inicial para cá, eu vou ter V final menos V inicial, vai ficar ΔV. Esse tempo, ele vai ser igual a ΔV sobre a aceleração. Se a gente substituir o tempo aqui e aqui, vai ter uma conta muito grande e a gente vai encontrar uma equação conhecida como a equação de Torricelli, que é a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes ΔS. Tem as frasezinhas que a gente usa para decorar essas fórmulas, né? Porque começa a aparecer muita fórmula e a gente demora para decorar, né? A gente pode usar vermes voadores atacaram a Terra para decorar a função horária da velocidade. Até aqui a gente tem o movimento uniforme era o sorvete, então aqui é o sorvetão. E aqui vi vovó mais duas amigas num triângulo social. O que é que a questão fala? A questão fala que o Superman ele tem um movimento para cima, né? Ele tem um movimento para cima. Logo, é um movimento vertical, que quando o movimento é vertical e você não está usando nenhum motor, né? Ele fala que o Superman não vai usar nenhuma propulsão própria, só vai usar o próprio corpo, né? Vai dar um salto alto. Quando o movimento é vertical, o corpo vai estar sob a ação da gravidade da Terra. Quando a gente está sob a ação da gravidade, acontece uma coisa peculiar. A aceleração do corpo vai ser igual à gravidade, a gente chama, né? A aceleração da gravidade da Terra, que no nosso planeta é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que, além do detalhe, né, no movimento vertical da aceleração ser igual à gravidade, né, acontecem outras coisas bem peculiares, né, que a gente consegue perceber sempre que um movimento vertical acontece, um movimento sob a ação da gravidade. A gente lança uma bolinha para cima, ela precisa de uma velocidade inicial maior do que zero para poder subir, né? Não tem como ele subir a partir de um corpinho parado. E acontece um detalhe, né? Digamos que aqui seja o ponto A, o ponto inicial, aqui o ponto B. Aqui o ponto B é a posição final. Na posição final, ele atingiu uma coisa que a gente chama de altura máxima, né? A questão, inclusive, chamou de H, altura máxima, né? Se a bolinha representar o Superman. Na posição final, que representa a altura máxima, acontece uma coisa peculiar.
a velocidade final necessariamente é igual a zero, que indica que o corpo para sutilmente, o corpo para, a gente mal consegue perceber, porém acontece. Ele para e depois começa a retornar, né? Ele para, logo depois ele retorna para o chão. Quando a gente usa esses detalhes, né, essas questões, essas coisas para as equações horárias que a gente viu no quadro anterior, lembrando do seguinte: quando um corpo sobe, a velocidade diminui. O corpo sobe, a velocidade diminui. Se a velocidade vai diminuindo, indica que a aceleração, que é igual à gravidade, ela é negativa, né? Menor que zero, ela é negativa. Aí o que é que a gente vai obter se, por exemplo, a gente usar esses dados, esses fatores, essas observações na função horária da velocidade? Vamos ver o que é que a gente vai ter. A velocidade final vai ser zero, a altura máxima. A velocidade inicial não sei, mas é maior que zero. A aceleração vai ser igual à gravidade e negativa. E teremos o tempo. Daí a gente pode dizer simplesmente que a gravidade vezes o tempo é a velocidade inicial e o tempo é igual à velocidade inicial pela gravidade. Isso aí não é coisa para decorar, é só porque a questão ela está exigindo isso da gente, né? Fazer uma relação, o tempo é proporcional a quê, né? Quando a gente faz esse mesmo raciocínio para a função horária do espaço, para o movimento uniformemente variado, a gente vai ter o seguinte: a posição final vai ser a altura máxima, a posição inicial é o chão, então a gente vai dizer que é zero. A velocidade inicial não sei, mas o tempo a gente também não sabe, mas está aqui, né? O tempo a gente pode até colocar aqui para brincar. Aqui vai ficar menos, já que a aceleração é negativa, é igual à gravidade, gt ao quadrado sobre 2. E a questão, ela disse que a velocidade inicial, né, ou a altura, né, ele chama esse v de velocidade inicial, eu só vou colocar aqui na anotação que a gente já está usando agora, vai ser duas vezes a gravidade vezes a altura. A questão disse isso. Quando a gente começa a ver quais são as alternativas, observando essas coisas que a gente encontrou, fica simples de saber qual é a alternativa correta, né? Não precisaria disso tudo para resolver, né? Porém, estamos preocupados em determinar e fazer uma perspectiva teórica antes, então a gente vai fazer agora. Letra A fala assim: a altura, vou colocar de novo a questão só para vocês acompanharem. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Quando a gente vai para a questão, para o resultado da função horária do espaço, a gente viu que a altura é proporcional à velocidade, mas não a média, e sim a inicial. E não multiplicada pelo tempo ao quadrado, é multiplicada pelo tempo. Então a letra A ela é falsa. Letra A é falsa. Vamos ver a letra B. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Quando a gente vai aqui para a equação do tempo, a gente vê que não é diretamente proporcional à aceleração da gravidade, é inversamente proporcional, né? A gravidade está no denominador. Então a letra B é falsa. Quando a gente for para a letra C, agora diz: o tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Ok. E essa é inversamente proporcional à velocidade média.
aí já não é verdade, né? A gravidade, se a gente for isolar aqui a gravidade ela é diretamente proporcional à velocidade inicial, né? Ele fala que é inversamente proporcional à velocidade média, então a letra C também é falsa. Vamos ver a letra D. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas, a da gravidade e a do salto. Ela é teoricamente falsa, porque quando nós estamos num movimento vertical, sem propulsão, não, a única aceleração envolvida é aquela que a gravidade nos proporciona. A letra E deve ser a correta, né? Já vou marcar aqui. Diz que a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende de sua velocidade inicial. Sim, a própria questão disse, né? A altura, ó, é diretamente proporcional à velocidade e o tempo também é proporcional à sua velocidade inicial. Então a letra E, ela é verdadeira. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Peço para que você compartilhe o vídeo, que você curta, que você deixe aqui a sua dúvida e até a nossa próxima aula. Valeu!